Ministro Dias Toffoli decide deixar a relatoria do caso Master no Supremo Tribunal Federal. Integrantes do PCC aliados com chineses movimentaram ilegalmente mais de R$1 bilhão em equipamentos eletrônicos. Ladrões de carga conseguem bloquear sinais para dificultar o rastreamento de caminhões roubados no Rio de Janeiro. Dobrou o número de brasileiros que, na hora da compra, trocam o tipo e o sabor do café pelo produto mais barato. Correios iniciaram o leilão de imóveis ociosos para aumentar a arrecadação e pagar as contas atrasadas. Governo da Rússia bloqueou o WhatsApp em todo o seu território para forçar a utilização do aplicativo estatal. Cientistas monitoram a migração dos perigosos tubarões-tigre para algumas praias do Sudeste, como o do Rio de Janeiro. E para aproveitar mais um feriado prolongado em um ambiente calmo e alegre, a alternativa é um parque de gelo em Gramado. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Polícia Federal entregou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, as informações do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, que menciona o ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso Banco Master. As mensagens atribuídas no celular do empresário reacenderam discussões internas sobre a conveniência de sua permanência na relatoria. O caso que investiga possíveis irregularidades financeiras envolvendo o Banco Master voltou a gerar repercussão no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal enviou ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, relatório com dados extraídos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro. O documento inclui menções ao ministro Dias Toffoli, relator do processo no STF. Após a identificação dessas referências, a Procuradoria-Geral da República solicitou acesso ao relatório completo da Polícia Federal. O pedido da PGR marca um novo movimento institucional dentro das apurações. Em nota oficial, o gabinete do ministro Dias Toffoli afirmou que as citações ao nome dele são baseadas em ilações. O ministro também declarou que a Polícia Federal não tem legitimidade jurídica para pedir sua suspensão por não ser parte do processo. Segundo o gabinete, eventuais esclarecimentos serão apresentados diretamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal. O relatório menciona conversas em que aparecem referências a pagamentos ligados a empresas familiares e a encontros pessoais, mas não há diálogo sobre decisões judiciais ou negociações financeiras envolvendo o processo. Inicialmente, a Procuradoria-Geral da República havia informado que não via motivos para impedimento do ministro na relatoria. Mesmo assim, posteriormente, o órgão solicitou formalmente o relatório da Polícia Federal para análise das informações. O relatório da PF reúne mensagens entre o banqueiro Daniel Vorcaro e pessoas próximas, incluindo discussões sobre pagamentos relacionados ao Resort Taiaiá. O próprio ministro Dias Toffoli confirmou a interlocutores do Supremo que recebeu dividendos da empresa Meredith, da qual afirma ser sócio há anos com familiares. Segundo o magistrado, todas as operações foram lícitas, declaradas à Receita Federal e com origem rastreável. O material foi compartilhado com outros ministros do STF para avaliação. O avanço das investigações colocou no centro do debate institucional a atuação do ministro Dias Toffoli na relatoria do caso Banco Master e também o papel da Procuradoria-Geral da República na análise das informações enviadas pela Polícia Federal. A partir da avaliação desses documentos, caberá às instituições definir os próximos passos do processo e eventuais medidas dentro do Supremo Tribunal Federal. A condução do caso também tem sido marcada por divergências entre a Polícia Federal e decisões adotadas pelo relator ao longo das investigações. Entre os pontos discutidos estão a guarda de provas sob responsabilidade do STF e mudanças no cronograma de depoimentos e diligências. Parte das decisões provocou debates internos sobre procedimentos e limites institucionais nas apurações. O ministro Edson Fachin notificou Dias Toffoli para apresentar esclarecimentos sobre as informações contidas no relatório. A análise do material pela Procuradoria-Geral da República e pelo Supremo deve orientar as próximas etapas do processo. As investigações seguem em sigilo e ainda não há decisões sobre eventual impedimento ou mudança na relatoria do caso.
Após revelações envolvendo o ministro Dias Toffoli em mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, o ministro decidiu nesta quinta-feira sair da relatoria da investigação sobre o Banco Master. A decisão foi tomada após uma reunião com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, depois da Polícia Federal apontar relações entre Dias Toffoli e o dono do Master. Com o novo material apresentado ao presidente do STF, Edson Fachin, ganhou força e aumentou a pressão pela saída do ministro Toffoli da relatoria do processo. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu rejeitar as ações protocoladas na Corte contra uma escola de samba fluminense que vai homenagear o presidente Lula. De acordo com a relatora do caso, ministra Estela Aranha, a música focada em Lula não tem como ser propaganda eleitoral antecipada, pois o evento ainda não ocorreu. O Tribunal Superior Eleitoral negou os pedidos liminares apresentados contra o presidente Lula, o PT e a agremiação Acadêmicos de Niterói por suposta propaganda eleitoral antecipada. A decisão foi tomada em julgamento colegiado nesta quinta-feira com base no voto da relatora Estela Aranha e acompanhada pelos demais ministros da Corte. As ações foram apresentadas pelos partidos Novo e Missão, que solicitaram a suspensão de trechos do samba enredo da escola e restrições à participação do presidente e à divulgação de imagens do desfile. As siglas também pediram a aplicação de multa superior a R$ 9 milhões aos envolvidos sob a alegação de uso político do evento cultural. A agremiação vai apresentar um enredo que retrata a trajetória do presidente Lula desde a infância no sertão nordestino até a chegada à presidência da República. Ao analisar o pedido liminar, a relatora afirmou que, neste momento, não há elementos concretos que comprovem a prática de campanha eleitoral antecipada. E essa gravidade, ela não é abstrata, ela é aferida à luz do conjunto probatório após a ocorrência dos fatos e considerando o contexto da disputa. Por isso, não há que se falar de abuso de poder em tese, nem discutir abuso preventivamente. A aferição, por natureza, retrospectiva e, portanto, não caberia declarar abuso antes da realização do evento, nem realizar juízo liminar preventivo deste abuso, ainda fazê-lo sem que a candidatura seja formalizada e sem que o contexto eleitoral seja consolidada. Apesar da rejeição dos pedidos urgentes, o TSE deixou claro que o processo continua em tramitação. O Ministério Público Eleitoral ainda será ouvido e novas análises poderão ocorrer caso surjam elementos que indiquem irregularidades. Durante o julgamento, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, ressaltou que a decisão não representa autorização prévia para eventuais condutas eleitorais. A Justiça Eleitoral não está dando salvo-conduto a quem quer que seja, não está entrando numa área de que a matéria foi resolvida, ela foi resolvida só com o indeferimento da liminar, o processo continua. O Ministério Público, portanto, vai ser agora citado para manifestação. Pode haver realmente um incumpridamento do quadro, do cenário fático e do cenário jurídico. Portanto, com essas ressalvas de que a continuidade do processo é necessário. O enredo da escola tem gerado debates no meio político. A letra do samba evita referências diretas a eleições, mas inclui críticas indiretas a adversários políticos, o que motivou questionamentos por parte da oposição. Também houve críticas em relação aos recursos públicos destinados à agremiação. A escola recebeu R$ 1 milhão por meio de repasses da Embratur à Liga das Escolas do Grupo Especial, além de previsão de apoio financeiro da Prefeitura de Niterói. Os valores são justificados como incentivo à promoção cultural e turística do país. O Tribunal de Justiça do Maranhão decretou a prisão de 8 dos 11 vereadores do município de Turilândia, a 150 quilômetros da capital São Luís. Eles são acusados de violar determinações da Justiça que investigam desvio de R$ 56 milhões da saúde do município, comandado pelo prefeito Paulo Curió do União. Eles participariam do esquema e não poderiam violar as tornozeleiras eletrônicas nem manter contatos entre eles, o que passou a ser proibido enquanto tudo não for esclarecido. Os donos da academia em São Paulo, onde a aluna de natação morreu por intoxicação após uso da piscina, foram indiciados. Eles são suspeitos de homicídio doloso quando há intenção de matar.
Os 3 proprietários da academia, C4 Gym, na zona leste da capital paulista, foram indiciados pela Polícia Civil pela morte de uma aluna e a intoxicação de outras 6 pessoas após o uso da piscina do estabelecimento. O caso ocorreu no último sábado, no bairro Parque São Luís. Os empresários vão responder por homicídio. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, 7 vítimas já foram identificadas. Entre elas está uma criança de 5 anos que passou mal depois de participar de uma aula de natação. O estado de saúde da criança não foi informado. A vítima fatal é Juliana Faustino, de 27 anos. Ela chegou a ser socorrida no hospital, mas não resistiu. O marido dela, Vinícius de Oliveira, também foi encaminhado ao mesmo hospital. Além de Vinícius, um adolescente de 14 anos segue internado. Outras 2 pessoas, um homem e uma mulher, ambos de 37 anos, também precisaram de atendimento hospitalar. Relatos de testemunhas apontam que, durante a aula de natação, os alunos perceberam um cheiro químico intenso vindo da água. Pouco depois, começaram a apresentar sintomas como ardência nos olhos, náuseas e vômitos. A suspeita é de que tenha havido uma falha na manipulação ou no controle dos produtos utilizados no tratamento da piscina. O manobrista, que é suspeito de fazer o preparo da mistura com o cloro, já prestou depoimento. Ele disse que só segue ordens e o celular dele foi apreendido para as investigações. E a seguir, Correios iniciaram leilão de imóveis ociosos para aumentar a arrecadação e pagar as contas atrasadas. E dobrou o número de brasileiros que, na hora da compra, trocam o tipo e o sabor do café pelo produto mais barato. A preferência pela qualidade ou sabor do café está mudando. Alguns preferem a bebida fraca, outros a média e, por último, a mais forte. Mas uma pesquisa mostrou que dobrou o número de pessoas que, na hora de comprar, conferem apenas o preço do produto. A alta no preço do café tem alterado o comportamento do consumidor brasileiro, que passou a priorizar o valor do produto na hora da compra, deixando em segundo plano a fidelidade à marca. Diante dos reajustes acumulados ao longo do último ano, muitos consumidores optam agora pela opção mais barata disponível nas prateleiras, independentemente do fabricante. O levantamento realizado de 2 em 2 anos pelo Instituto Axus, encomendado pela Associação Brasileira da Indústria do Café, aponta que 39% dos entrevistados afirmam escolher exclusivamente o café com menor preço, percentual bem superior aos 16% registrados em 2023. É a primeira vez desde o início da série histórica em 2019 que o critério preço aparece isoladamente como principal fator de decisão, superando atributos como marca, qualidade ou tradição. A pesquisa também identificou o impacto direto no consumo. Cerca de 24% dos entrevistados disseram ter reduzido a ingestão da bebida, o maior índice já observado. Nos levantamentos anteriores, essa parcela era significativamente menor, 3% em 2023, 5% em 2021 e 7% em 2019. Os dados indicam que, mesmo sendo um item tradicional da mesa do brasileiro, o café deixou de ser considerado intocável no orçamento doméstico. O movimento reflete a inflação específica do setor. Em 2025, o café acumulou alta de 5,8%, enquanto outros produtos básicos registraram queda no mesmo período, como o arroz, com recuo de 31%, e o feijão, que caiu 14%. A diferença ampliou a pressão sobre o bolso do consumidor, especialmente nas famílias de menor renda. Segundo especialistas, o encarecimento está relacionado a problemas climáticos, quebras de safra em países produtores e estoques reduzidos, fatores que aumentaram a volatilidade dos preços ao longo do ano. Entre janeiro e julho, o quilo do café chegou a custar, em média, R$ 70, recuando para R$ 59 em dezembro, após uma queda pontual na matéria-prima. A Anvisa determinou o recolhimento de lotes da fórmula infantil Alfamino da Nestlé. No alimento foram identificados níveis de iodo e selênio acima do previsto na legislação sanitária. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.
após análises laboratoriais apontarem concentrações de 31,1 microgramas de selênio por 100 quilocalorias e 175,7 microgramas de iodo por 100 quilocalorias. Segundo a Anvisa, os valores ultrapassam os limites permitidos para fórmulas destinadas a lactantes e crianças na primeira infância com necessidades dietoterápicas específicas, especialmente aquelas à base de aminoácidos livres e com restrição de lactose, como é o caso do Alfamino. O Alfamino é uma fórmula infantil desenvolvida para bebês que têm alergia grave à proteína do leite de vaca ou outras condições que exigem uma alimentação feita exclusivamente com aminoácidos livres. Por ser destinado a crianças em situação delicada de saúde, o produto precisa obedecer a critérios nutricionais bastante rigorosos. Depois de identificar concentrações de selênio e iodo acima do que é permitido pelas normas sanitárias, o órgão determinou a suspensão da comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso dos lotes envolvidos. A Anvisa recomenda que pais e responsáveis confiram o número do lote indicado na embalagem e suspendam imediatamente o uso caso o produto esteja na lista dos afetados. A orientação inclui ainda entrar em contato com o fabricante para receber informações sobre troca ou ressarcimento. A Nestlé declarou que foi pega de surpresa com a publicação da medida e que já iniciou diálogo com a agência para esclarecer a situação. A empresa sustenta que os níveis adequados estariam dentro dos limites estabelecidos pela legislação e afirma que seus produtos cumprem todas as exigências regulatórias e são seguros para consumo. Depois de 9 altas seguidas, o setor de serviços fechou dezembro em baixa de 0,4% em relação a novembro. No acumulado do ano, a alta foi de 2,8%. Segundo o IBGE, embora o resultado tenha ficado abaixo do esperado pelo mercado financeiro, as 5 atividades da categoria econômica que mais emprega pessoas no país terminaram 2025 no terreno positivo. Os mercados financeiros no exterior voltaram a atuar com medo de uma eventual crise no setor de inteligência artificial. A apreensão foi o que dominou os negócios no Brasil. O dólar subiu 0,25% e terminou o dia cotado em R$ 5,20. E a Bolsa de Valores caiu pouco mais de 1% para a faixa de 187 mil pontos. Os Correios iniciaram nesta quinta-feira o leilão de vários imóveis pelo país. A venda dos prédios de propriedade da estatal faz parte do plano Reestruturação para pagar o rombo de mais de 16 bilhões de reais. O processo do leilão será realizado de forma digital e pode contar com a participação de pessoas físicas e de empresas. E a estatal que usar alienação de imóveis com parte da reorganização das contas. A venda dos ativos é parte de um pacote de medidas voltado para a redução de despesas fixas e da recuperação da capacidade de realizar novos investimentos. De acordo com a direção dos Correios, nessa primeira fase, 21 imóveis serão disponibilizados para a venda imediata. A estatal afirmou que outros bens serão preparados para serem leiloados na próxima fase, que ocorrerá até dezembro desse ano. Segundo a empresa, os valores arrecadados serão aplicados em operações em estrutura logística e manutenção das atividades a longo prazo. Os imóveis que serão leiloados estão em 12 estados brasileiros, como nos estados da Bahia, Ceará, Goiás e São Paulo. Os lotes disponíveis para leilão incluem prédios da administração, áreas operacionais, desativados terrenos, galpões, lojas e unidades funcionais. Os lances variam de 19 mil a 11 milhões de reais. Os interessados em conhecer os detalhes do leilão podem acessar o site da empresa, que é o www.imovelcorreios.com.br. Na página é possível conferir os editais, a descrição dos lotes com fotos, as regras de participação e o calendário, e também a página da leiloeira responsável pelo processo. Com o objetivo de reduzir os déficits registrados desde 2022, os Correios divulgaram no fim de dezembro o seu plano de reestruturação da companhia com previsão de fechar 16% das agências da estatal, o que representa cerca de 1.000 das 6.000 unidades próprias em todo o país, além de um programa de demissão voluntária envolvendo 15 mil funcionários até 2027.
Uma operação da Polícia Civil de São Paulo, batizada de Dark Trader, foi às ruas hoje para desarticular um esquema liderado por chineses. Eles movimentaram mais de R$1 bilhão com a venda de eletrônicos e lavagem de dinheiro para o PCC. O sol não tinha sequer nascido quando as equipes do DEIC e do Ministério Público começaram o cerco. Os alvos eram empresas de fachada no centro de São Paulo e condomínios de luxo. Segundo as investigações, o grupo utilizava a importação e venda de produtos eletrônicos para limpar o dinheiro vindo do tráfico de drogas e armas. E o esquema era bem sofisticado. O dinheiro sujo entrava no caixa das empresas como se fosse lucro de vendas legítimas, enquanto notas fiscais frias eram emitidas para dar aparência de legalidade a montantes que, somados, ultrapassam a marca de R$1 bilhão e 100 milhões de reais. Em uma coletiva de imprensa com líderes de segurança do estado de São Paulo, o diretor do DEIC, Ronaldo Sayeg, falou a respeito dos criminosos envolvidos no esquema. Esse grupo criminoso, que eu chamo de grupo chinês, na verdade é um grupo criminoso composto por alguns chineses. A gente generaliza demais. Então, não dá para se falar em máfia chinesa ainda, a não ser que futuramente descobramos que algum desses familiares chineses são batizados numa tríade, por exemplo. Mas isso não é possível se afirmar. O líder é um chinês, tem uma brasileira que fazia parte da parte comercial e um membro do PCC que nos liga um sinal de alerta de que talvez, e até possível, de que não seja ele uma pessoa, mas seja uma estrutura criminosa apoiando outra estrutura criminosa. E o esquema não parava na movimentação financeira. Para garantir que os negócios fluíssem sem intercorrência, a organização contava com uma rede de proteção. Até mesmo investigadores da Polícia Civil são suspeitos de receberem propinas e viagens ao exterior para blindar os líderes do grupo. Agora, além de prender os chefes da organização, a Justiça autorizou o bloqueio de R$25 milhões em bens, incluindo carros importados e imóveis de alto padrão. Ao todo, 20 mandados de busca e apreensão e 3 prisões foram cumpridos em São Paulo e também em Santa Catarina. A Secretaria da Fazenda agora analisa as contas de dezenas de empresas suspeitas e a polícia quer saber se esse dinheiro também estava sendo enviado para o exterior através de criptomoedas ou doleiros, o que configuraria evasão de dívidas em escala internacional. A Corregedoria da Polícia Civil também acompanha o caso para identificar e punir os agentes públicos envolvidos no esquema, uma resposta dura contra o braço financeiro do crime organizado. A reforma trabalhista promovida pelo presidente argentino Javier Milei foi aprovada no Senado e segue para a Câmara. A proposta passou apesar de uma jornada de protestos em Buenos Aires, com episódios de violência entre policiais e manifestantes. Se vota. Histórico. Foi desta maneira que o presidente da Argentina, Javier Milei, classificou o aval do Senado à reforma trabalhista promovida pelo ultradireitista. Aprovada com 42 votos a favor e 30 contra, a polêmica iniciativa vai ser debatida nos próximos dias pelos deputados, que ainda podem revisar o texto. Após a aprovação, os senadores permaneceram discutindo os pormenores da legislação ponto a ponto. O projeto de lei reduz indenizações, facilita a demissão, limita o direito de greve, permite pagamentos em espécie e autoriza o empregador a exigir o fracionamento das férias, entre outras propostas que a maior central sindical do país considera retrocessos. Enquanto o projeto era debatido no plenário, milhares de pessoas se manifestaram na praça ao lado do Congresso, no centro de Buenos Aires. Confrontos violentos entre policiais e manifestantes deixaram pelo menos 2 feridos e mais de 20 detidos. E a seguir, governo da Rússia bloqueou o WhatsApp em todo o seu território para forçar a utilização do aplicativo estatal. E cientistas monitoram a migração dos perigosos tubarões-tigre para algumas praias do Sudeste, como o do Rio de Janeiro. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, foi escolhido agora à noite como novo relator do inquérito que trata das fraudes do Banco Master na Corte. A escolha do ministro foi feita de forma eletrônica após Dias Toffoli pedir para deixar a relatoria do caso, depois de a Polícia Federal ter informado ao presidente da Corte, Edson Fachin, que há menções a Dias Toffoli em mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, se reuniu com presidentes dos tribunais regionais eleitorais para falar sobre as novas regras do processo eleitoral deste ano. De acordo com a presidente do TSE, as recomendações vão contribuir para a uniformização de condutas e reforçar a credibilidade institucional no período eleitoral. Presidentes dos tribunais regionais eleitorais participaram aqui em Brasília de uma reunião com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, para alinhar estratégias de diretrizes para o próximo pleito, cujo primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. O encontro tratou do planejamento técnico institucional que deve orientar as ações da Justiça Eleitoral ao longo deste ano. Entre os temas discutidos estiveram a expansão do cadastramento biométrico, o calendário das campanhas de comunicação com os eleitores e a elaboração de resoluções que vão regulamentar as eleições. Também foram debatidas orientações do Conselho Nacional de Justiça e medidas para fortalecer a segurança do processo eleitoral em todas as regiões do país. Durante a reunião, os representantes dos tribunais regionais apresentaram as particularidades de cada estado. Além da ampliação da biometria, a Justiça Eleitoral também discutiu medidas para reforçar a segurança do processo eleitoral e garantir a lisura das eleições de 2026. Novos encontros entre Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais estão previstos ao longo do ano para acompanhar a evolução dos preparativos. A próxima reunião deve ocorrer após a aprovação das resoluções que vão orientar o pleito de outubro, cuja votação está prevista para o mês de março. Até lá, a Justiça Eleitoral vai seguir ajustando procedimentos técnicos e reforçando campanhas de orientação aos eleitores em todo o país. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou hoje o pedido para a cassação do mandato do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Ele foi acusado de abuso de poder econômico por não declarar à Justiça a utilização de dinheiro de empresários para fortalecer a campanha nas últimas eleições. Ele sempre negou e já havia sido absolvido pelo Tribunal Regional de Santa Catarina. Na semana passada, o relator do TSE, Floriano de Azevedo Marques, disse que não existem provas da acusação. Hoje, os outros 6 ministros acompanharam o voto e tornaram a decisão unânime. Uma operação conjunta incomum da Marinha do México com a Guarda Costeira dos Estados Unidos apreendeu toneladas de cocaína no Oceano Pacífico. De acordo com a Marinha Mexicana, a operação ocorreu dentro de um acordo de cooperação entre os dois países e foi realizada fora das águas territoriais do México. As autoridades mexicanas informaram que houve prisões, mas não disseram quantas. A ofensiva aconteceu em um momento de tensão diplomática entre o México e o governo de Donald Trump. O presidente americano ameaçou repetidamente usar forças militares americanas contra os cartéis mexicanos de drogas, causando tensão com a presidente do México, Claudia Sheinbaum. Ela tem rejeitado repetidamente a possibilidade de qualquer intervenção em seu território. Donald Trump também sinalizou a imposição de tarifas como forma de pressionar o México a intensificar prisões e apreensões de drogas, sem contar a ameaça do fim do acordo comercial firmado entre os dois países e o Canadá. O governo de Donald Trump voltou atrás e anunciou o fim da ofensiva migratória em Minnesota, após 2 cidadãos americanos serem mortos e muita pressão política em cima do norte-americano. O czar de fronteiras do presidente americano Donald Trump, Tom Homan, enviado às pressas para Minneapolis, disse nesta quinta-feira que a operação especial contra os imigrantes seria concluída em breve. Com isso e com o sucesso alcançado na prisão de ameaças à segurança pública e outras prioridades desde o início desta operação de reforço, bem como os níveis sem precedentes de coordenação que obtivemos de autoridades estaduais e policiais locais, propus e o presidente Trump concordou que esta operação de reforço seja concluída. Uma redução significativa já está em andamento esta semana e continuará na próxima.
Milhares de agentes federais chegaram ao estado de Minnesota em dezembro para realizar grandes fiscalizações contra imigrantes em situação irregular. Essas operações provocaram a reação de moradores e ativistas, incidentes diários e a morte de 2 pessoas por disparos de agentes federais. Roman sugeriu que as operações poderiam ocorrer em outra cidade. Os democratas pedem reformas profundas nas operações do Serviço de Imigração e Alfândega, conhecido como ICE, como proibir que os agentes ocultem o rosto, exigir mandados judiciais e o fim das patrulhas móveis. As divergências entre democratas e republicanos, que precisam chegar a um acordo sobre o orçamento do Departamento de Segurança Interna, podem provocar um fechamento parcial do governo a partir desta sexta-feira. A Rússia bloqueou em seu território o acesso às redes sociais WhatsApp, Instagram e Facebook. A informação divulgada pelo jornal britânico Financial Times foi confirmada pelo governo de Moscou. Os aplicativos foram removidos de um diretório online mantido pelo Roskomnadzor, órgão que regula a internet no país. Ao retirar o Instagram e o Facebook no diretório, a Rússia classificou as plataformas que pertencem à Meta como extremistas. O acesso ao YouTube também foi limitado, mas não está claro se ele também foi excluído da lista oficial. O governo já vinha adotando restrições contra o WhatsApp e a nova decisão indica que o bloqueio pode ser mais longo ou até permanente. O WhatsApp afirma ter cerca de 100 milhões de usuários na Rússia e chamou a medida de retrocesso, dizendo que ela pode reduzir a segurança da população. Em declaração ao Financial Times, a empresa afirmou que o governo russo tentou bloquear completamente o aplicativo para direcionar os usuários a uma alternativa controlada pelo Estado. Essa alternativa é o Max, aplicativo inspirado no chinês WeChat, que permite enviar mensagens e acessar serviços públicos. Diferente do WhatsApp, o Max não possui criptografia, o que pode permitir que terceiros tenham acesso às conversas. A Rússia nega as acusações. O aplicativo foi criado pela rede social russa VK, controlado por aliados do presidente Vladimir Putin, e passou a ser promovido como mensageiro nacional. Um grupo de cientistas está monitorando os tubarões-tigre que vivem na Baía de Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro. A espécie considerada agressiva é muito comum em Pernambuco, mas passou a ser vista com maior frequência no Sudeste, onde já foram registrados vários ataques a banhistas. Essa é a primeira vez que os cientistas iniciaram um monitoramento por satélite do tubarão-tigre. Apesar de ser um animal agressivo, ainda não foi registrado nenhum ataque na região. O objetivo do acompanhamento é investigar se os tubarões sempre viveram no litoral sul do estado do Rio de Janeiro ou se eles chegaram por lá há pouco tempo. De acordo com os pesquisadores, a presença da espécie em águas da região sudeste não é novidade. A equipe de pesquisadores capturou e marcou 2 exemplares do tubarão-tigre na Baía de Ilha Grande no mês de janeiro desse ano. Os dispositivos enviam dados de localização e temperatura da água sempre que os animais sobem à superfície. O objetivo é mapear deslocamentos, entender padrões de comportamento e avaliar possíveis riscos para banhistas e navegadores. Nas primeiras semanas de acompanhamento, os cientistas observaram um comportamento considerado inesperado. Os tubarões-tigre, tradicionalmente descritos como solitários, estavam circulando em grupo. Apesar da reputação da espécie comum no litoral do Pernambuco, onde há registros de ataques fatais, especialistas ressaltam que o cenário no Rio é diferente. A Baía de Ilha Grande é considerada uma área ambientalmente equilibrada, com oferta abundante de alimento e presença de unidades de conservação, fatores que reduzem a probabilidade de incidentes. O maior risco, segundo os cientistas, ocorre quando pessoas tentam se aproximar ou interagir com os animais sem informação adequada. Por isso, os pontos exatos de circulação não são divulgados. E a seguir, ladrões de cargas conseguem bloquear sinais para dificultar o rastreamento de caminhões roubados no Rio de Janeiro. E para aproveitar mais um feriado prolongado em um ambiente calmo e alegre, a alternativa é um parque de gelo em Gramado. As quadrilhas especializadas em roubo de cargas estão usando uma nova manobra para facilitar o trabalho delas. Basta usar bloqueadores ilegais de sinal de GPS e telefonia celular
para dificultar o rastreamento de caminhões da região metropolitana do Rio de Janeiro. O uso de bloqueadores ilegais de GPS e de sinal de celular tem se tornado cada vez mais comum em roubos de carga na região metropolitana do Rio. O número de apreensões feitas pela Polícia Militar em janeiro deste ano é quase 5 vezes maior do que registrado no mesmo mês do ano passado. De acordo com as investigações, a abordagem geralmente acontece em vias expressas e de grande circulação. Em seguida, os caminhões são levados para comunidades dominadas por facções criminosas, onde os bloqueadores são acionados para impedir o rastreamento enquanto a carga é descarregada. Um estudo divulgado pela Federação das Indústrias do estado do Rio de Janeiro aponta que o roubo de cargas causou um prejuízo estimado em 314 milhões de reais no ano passado. Foram registradas mais de 3.100 ocorrências, uma média de 8 caminhões roubados por dia. A entidade destaca que o impacto vai além da perda da mercadoria e inclui o aumento de gastos com seguros, escoltas e medidas de segurança. A Polícia Civil informou que atua de forma integrada com outras forças de segurança, que desde setembro de 2024 apreendeu 19 bloqueadores usados por criminosos. O uso legal de bloqueadores de sinal é restrito e depende de autorização prévia da Agência Nacional de Telecomunicações. No Brasil, os aparelhos são de uso privativo de órgãos públicos específicos. Especialistas destacam que os aparelhos utilizados por criminosos chegam ao Estado por meio de importações ilegais. Apenas em 2025, a Anatel fiscalizou e apreendeu mais de 200 bloqueadores clandestinos em todo o país. O Tribunal do Júri do Rio de Janeiro absolveu 2 policiais militares das acusações de homicídio contra um adolescente de 13 anos em 2023 durante uma operação na Cidade de Deus. Os militares foram absolvidos por maioria de votos do crime de homicídio qualificado contra Tiago Menezes Flauzino, de 13 anos, e do ferimento de Marcos Vinícius de Souza Queiroz, que dirigia a moto onde estava o menor de idade. Os jurados reconheceram os crimes, mas decidiram pela absolvição, alegando que os policiais que não estavam em um veículo oficial foram recebidos a tiros e agiram em legítima defesa. Durante o depoimento, a mãe do adolescente afirmou ter sido surpreendida ao saber que a perícia encontrou fotos de um menor armado. Ela não reconheceu o filho nas imagens, mas em seguida, a defesa dos policiais apresentou outra fotografia e a mulher reconheceu o filho segurando o que pareceu ser uma arma longa. O julgamento do caso durou 2 dias. O Tribunal de Contas da União abriu uma investigação para apurar o uso de verbas contra o feminicídio nos últimos 10 anos no Brasil, desde o presidente Michel Temer até Luiz Inácio Lula da Silva. O caso foi encaminhado depois de uma reclamação da União Brasileira de Mulheres. Durante o governo Bolsonaro, a verba do telefone 180, por exemplo, teria sido bastante reduzida 2 vezes. E sobre a atual administração, a denúncia é que da verba de 2,5 bilhões de reais do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, lançado há 2 anos, foram gastos apenas 0,1%. O presidente Donald Trump revogou um texto que serve de base para o combate às emissões de gases de efeito estufa nos Estados Unidos, uma mudança radical a qual cientistas e defensores do meio ambiente se opõem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou nesta quinta-feira um dos principais textos que serviam de base para o combate às emissões de gases de efeito estufa no país. A medida representa uma mudança significativa na política ambiental americana e altera diretrizes que orientavam ações para reduzir o impacto das mudanças climáticas. No âmbito do processo recém-concluído pela Agência de Proteção Ambiental, estamos oficialmente encerrando a constatação de perigo, uma política desastrosa da era Obama que prejudicou a indústria automobilística americana e aumentou drasticamente os preços para os consumidores. Os preços subiram incrivelmente para um produto pior. Esta ação eliminará mais de 1,3 trilhão de dólares em custos regulatórios e ajudará a reduzir drasticamente os preços dos carros.
O texto, conhecido como Constatação de Perigo, permitia toda uma longa lista de restrições ambientais a partir do fato de que a mudança climática, causada pela emissão de gases de efeito estufa, era considerada uma ameaça fundamental. Em 4 anos sob a administração Biden, o preço de um carro novo e usado subiu mais de 22%. Tudo para facilitar a farsa do novo verde, sem alcançar nenhum impacto significativo no meio ambiente, mas piorando o carro. A mudança de rumo, muito provavelmente, será contestada nos tribunais. Grande defensor do petróleo e do carvão, Trump tem recuado em matéria climática desde seu retorno ao poder, em janeiro de 2025, multiplicando as medidas em favor da indústria de energias fósseis. Os Estados Unidos são o segundo principal emissor de substâncias poluentes no mundo. O desmatamento na Amazônia caiu entre agosto de 2025 e janeiro deste ano. Diante desse cenário, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, estimou que 2026 pode registrar o menor índice em quase 40 anos. As áreas sob alerta de desmatamento na Amazônia Legal totalizaram 1.324 quilômetros quadrados, o que representou uma redução de 35% em comparação ao ciclo anterior, quando foram registrados 2.050 quilômetros quadrados sob o alerta de supressão vegetal no bioma. Os números reforçaram a Estratégia Nacional de Enfrentamento aos Crimes Ambientais e consolidaram uma tendência de redução iniciada nos últimos anos. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, mencionou os dados do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, que foi o dado consolidado do desmatamento. Nós tivemos uma queda do desmatamento na Amazônia, né, de 50%, quando nós olhamos para o que vinha acontecendo em 2022. Nós tivemos uma queda no país inteiro de 32% e continuamos fazendo os ajustes no plano. Além da redução nas áreas sob alerta, os indicadores de degradação florestal na Amazônia apresentaram queda expressiva. Os dados foram apresentados após a reunião da Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Combate ao Desmatamento, realizada no Palácio do Planalto. O colegiado reúne 19 ministérios e coordena ações integradas voltadas à preservação ambiental, fiscalização e regularização fundiária. Em outubro, esse balanço mostrou que o desmatamento na região caiu 11% em 2025 em comparação a 2024. De acordo com Marina Silva, o estimado é que 2026 pode registrar o menor índice de desmate desde 1988, quando começou a série histórica. Quando analisado o país como um todo, a queda continuou. Na entrevista coletiva, Marina também afirmou que o agronegócio cresceu. Nós temos uma expectativa já acompanhando os últimos 6 meses, né, de agosto a 31 de janeiro de 2025, uma expectativa de chegarmos à menor taxa de desmatamento na Amazônia da série histórica, se continuarmos com esses esforços. Os dados que nós temos apontam na direção, até agora, de uma queda em torno de 35% para 2026. É claro que é apenas dos primeiros 6 meses, mas isso já é uma forte tendência de queda. Foram abertas mais de 500 novos mercados para a agricultura, com acordos fechados entre o Mercosul e a União Europeia, que, de acordo com a ministra, foi uma demonstração de que políticas públicas bem desenhadas dão bons resultados. E uma boa notícia, o desmatamento caiu, o agronegócio continua crescendo aí uma média, acho que de 17%, e nós abrimos cerca de 500 novos mercados para a agricultura brasileira, fechamos o acordo com o Mercosul numa demonstração de que políticas públicas consistentes, bem desenhadas, bem implementadas, feitas de forma republicana, com o compromisso que tem o presidente Lula, dão bons resultados, e são múltiplos resultados. Um levantamento apontou que o sono é a causa de muitos acidentes fatais em rodovias. E o Brasil está entre os países com mais mortes por lesões no trânsito.
Um novo estudo publicado no Brazilian Journal of Medical and Biological Research apontou que o Brasil ainda ocupa o 5º lugar entre os países com maior número de mortes por lesões no trânsito. O levantamento analisou a média no fluxo total de todos os sensores nas rodovias brasileiras de 2015 a 2017, com base em dados consolidados. A pesquisa ainda indicou que acidentes automobilísticos relacionados ao sono representam até 20% de todos os acidentes de trânsito. Dirigir com sono foi identificado como o principal fator que contribui para acidentes rodoviários fatais. Os resultados também mostraram que a probabilidade de acidentes de forma geral é maior durante a madrugada, com pico entre 1 e 3 horas. Outros 2 picos foram identificados, o primeiro por volta das 7 horas e o segundo por volta das 6 da tarde, ambos associados ao aumento do fluxo de veículos nos horários de maior movimento, embora apresentem risco menor quando comparados ao período noturno, segundo o levantamento. A probabilidade de um acidente durante 2 e 4 da manhã é entre 3 a 3,5 vezes maior do que entre 7 da manhã e 7 da noite. No Brasil, uma parcela significativa do tráfego noturno em rodovias é composta por motoristas profissionais, como caminhoneiros e motoristas de ônibus, que frequentemente estão sujeitos a longas jornadas de trabalho e padrões irregulares de sono e vigília devido a horários exigentes. E quem pretende viajar neste feriado prolongado é recomendado fazer uma revisão no carro para evitar qualquer imprevisto no meio do percurso. Checar itens como os pneus e os freios dá mais segurança para a viagem, já que reduz os riscos. Muitos motoristas já se preparam para pegar a estrada rumo ao litoral, interior ou cidades turísticas. O feriado prolongado está entre os períodos de maior movimento nas rodovias brasileiras e, com mais carros circulando, aumentam também os registros de panes, colisões e pedidos de assistência. Por conta disso, revisar o veículo e conferir o seguro antes de sair de casa pode fazer toda a diferença na tranquilidade da viagem. A preparação deve incluir a verificação para saber se o carro está realmente pronto para rodar longas distâncias, se os pneus estão em bom estado. Freios revisados e níveis adequados de óleo e de água ajudam a evitar problemas no meio da rodovia. Em dias de calor, enfrentar congestionamentos e trajetos longos que incluem áreas de serra exigem mais do carro, e problemas podem aparecer e estragar a tão esperada viagem. Mas é preciso que o motorista faça uma revisão no carro antes de pegar a estrada. Apesar da troca de óleo ser o item mais lembrado, a revisão precisa ser mais ampla. Vale conferir freios, calibragem e alinhamento dos pneus, bateria e iluminação, além de estepe, macaco e chave de roda. Pequenos detalhes como palhetas ressecadas ou faróis desalinhados impactam diretamente a visibilidade e a segurança. A organização do porta-malas também merece cuidado. Bagagens soltas aumentam o risco de ferimentos em freadas bruscas, enquanto o excesso de carga no teto pode comprometer a estabilidade e consumo de combustível. Além da parte mecânica, revisar a apólice de seguro é uma etapa frequentemente negligenciada. Muitos motoristas só descobrem os limites de cobertura quando precisam acionar o serviço. Os atendimentos mais comuns envolvem assistência 24 horas, guincho, troca de pneus, pane elétrica ou mecânica. Existem várias opções para quem prefere um ambiente alegre, mas calmo nesta época do ano. Uma delas é um parque em Gramado, no Rio Grande do Sul, um lugar que lembra muito várias regiões da Europa. Parece cenário de inverno europeu, mas é em Gramado, na Serra Gaúcha e em pleno verão. Enquanto o calor passa dos 30 graus na cidade, os turistas trocam o calor da rua por um ambiente com menos 5 graus e neve. É o Parque Snowland. O local funciona o ano todo, faça frio ou faça calor. E para quem quer entrar no clima das Olimpíadas de Inverno, existem opções como esqui, snowboard e patinação no gelo. A pista é dividida em 3 níveis, 40, 80 e 120 metros, para atender desde iniciantes até os mais experientes. Segurança é regra. Capacete, luvas, roupas térmicas e botas especiais são obrigatórios, já que cair faz parte do aprendizado. O parque fica às margens da RS 235, um dos principais acessos a Gramado. Os ingressos partem de R$ 199,00, com variação conforme a época do ano. Assim, em meio ao verão da Serra Gaúcha, turistas vivem a experiência da neve e sentem na pele a adrenalina dos esportes de inverno. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.